mito. Então eu vou explicar esse mito, o que é passagem por zero CA e passagem por zero em DC. Então, muita gente não sabe o que é um arco elétrico. Engenheiros, técnicos, eletricistas, ele não sabe o que é um arco elétrico. Eles fazem uma confusão. Eles dimensionam o disjuntor pela corrente nominal, que é errado. Eles desligam primeiro o disjuntor CA depois o DC, errado, confundindo com arco elétrico. É uma confusão esse arco elétrico. Então, no DC, não há nenhum zero. Na verdade, há sim. Aí quando você está errado, você disse, você que é engenheiro, eletricista, professor, diz que no DC não há nenhum zero. Na verdade, há sim um único zero. Disse um único zero forçado. Quando o disjuntor abre, a corrente decai indutiva e capacitivamente até zero. São chamados fenômenos. Mas apenas uma vez e muito mais lentamente do que no corrente alternada. Então, quando se fala muito mais lentamente, é porque entra a raiz quadrada de 2 para atrasar esse tempo. Essa é a diferença do disjuntor DC para o CA, é a questão do tempo de disparo. Então, CA, aqui nós temos uma senoide, né, azul, tem dezenas de cruzamentos, né, uma senoide CA, por segundo. Então nós temos 60 ciclos no sentido, 60 ciclos no sentido inverso, 120 graus elétricos e aí vai. São dezenas de cruzamentos no corrente alternada por segundo. DC, você olhando aqui à direita, só cruza o zero uma vez aqui nesse ponto preto. Uma única vez. O DC só cruza o zero uma vez durante a interrupção. E essa diferença no aumento do tempo de arco e energia térmica relacionada com a raiz quadrada de 2. Então, quem faz essa diferença aqui é a raiz quadrada de 2, pessoal. E vocês têm que ter cuidado com a raiz quadrada de 2. É um dos fatores mais perigosos no sistema solar. É a raiz quadrada de 2. Ela está presente em todo o sistema solar. Na corrente elétrica, tensão, potência, ela está presente. Ela é perigosíssima. Então, qual é a diferença da senoide para a passagem do zero? Então, se há passagem por zero múltipla, o arco se apaga rapidamente. Então, no CA, o arco elétrico ele se apaga rapidamente. No DC, a passagem por zero única, arco sustentado. Então, o arco fica sustentado até queimar, certo? Porque só passa uma vez, uma única vez. Então, passa sim. No DC, há nenhum zero, não é verdade. Há sim um único zero forçado. Então, existe um único zero forçado no DC. Então, o outro erro que eu vou apresentar para vocês aqui, ó, vocês estão usando um disjuntor de 25, né? Para painéis de 17 amperes. É errado. O mito disjuntor de DC 25. Esse mito eu já apresentei no vídeo. Quer dizer, hoje você está dimensionando disjuntores para painéis solares de 700 pela corrente elétrica. Você tem que usar o tempo. Tá aqui, ó. O tempo aqui está explicando o tempo que você tem que dimensionar disjuntor é pelo tempo, que é o disjuntor DC, e não pela corrente nominal. Você tem que reparar muito na questão de tempo. Você não sabe o que é tempo no sistema solar. A raiz quadrada de 2 é um tempo no sistema solar e ela é perigosíssima. Então, a seguir, eu vou apresentar para vocês o disjuntor errado que vocês usam no PV solar. Então, já expliquei aqui o mito a passagem por zero, né? No corrente alternada e DC. Então, já expliquei para vocês que há passagem por zero, tanto em alternada como em contínua. Em contínua, apenas uma única vez. Certo? Entenderam até aí? Então, vamos agora para o disjuntor aí de 25 e vocês dimensionam errado. E nós temos, ó, eu já apresentei esse mito, também aqui é um mito. O mito, um disjuntor DC de 25 é mais seguro que um disjuntor de 20.
pois aguenta mais corrente. Parece lógico, mas é fisicamente o contrário no circuito de 17 ampere DC contínuo. Olha, você aplica um disjuntor de 25, né, no painel 17. Se você dividir 17 ampere por 25, você vai encontrar um fator de carga 0,68, que está errado. Muito distante, né, da corrente nominal do painel solar. Então, segue as duas perguntas. Primeira pergunta: o que acontece com o disjuntor de 25 ampere que você instalou errado aqui, ó? O fator 0,68, tempo. Vocês têm que ver essa questão de tempo de disparo do disjuntor quando ele chegar a 20, né, na corrente nominal. Então, tempo, 20 a 30 segundos. Superaquecimento e risco de incêndio. Quer dizer, ele só vai disparar com 20 a 30 segundos quando ele chegar na corrente nominal. Olha, isso aqui é tão interessante. O disjuntor CA e o disjuntor DC, no âmbito de sobrecargas, eles são iguais. Preste bem atenção. Aqui há diferenças, quando eu passei pelo zero aqui, ó. Aqui há diferenças do disjuntor DC para o CA, o que é a passagem por zero múltipla e a passagem por zero única. Essas diferenças. E você não sabe explicar o que é um arco elétrico. Essas diferenças. Passagem por zero múltipla, arco se apaga rapidamente. Passagem por zero única, o arco sustentado. Aí está a diferença entre os dois disjuntores CA e DC. Mas, no âmbito de sobrecarga, todos eles são iguais. Aqui no gráfico estou mostrando aqui. Aqui é uma questão de sobrecarga, não é curto-circuito. Esse gráfico aqui é uma questão de sobrecarga. Então, o que acontece com o disjuntor de 25? Fator 0,68, tempo de disparo 20 a 30 segundos. Tempo longo, porque você superdimensionou um disjuntor de 25 para 17. Superaquecimento e risco de incêndio. O resultado, o disjuntor de 25 aguenta mais tempo. Você que diz, né? Até pegar fogo, e pega fogo mesmo. Porque ele aguenta mais tempo. Tá aqui, ó, 20. Agora vamos para o disjuntor certo. O que acontece com o disjuntor de 20 funcionando no painel 17? Fator de carga 0,85, ótimo. Tempo 10 segundos. Segura, protege cabo e contatos. Então tá aí, pessoal. O erro que vocês cometem. Ao invés de vocês instalar disjuntor de 20, vocês instalam de 25. No PV solar de 700. Aqui está o gráfico, a matemática, mostrando. Aqui o fator carga embaixo, né? Quando ele chega no fator 1, já está... no fator 1 já tá sobrecarga empatado. 20 amperes, 20 amperes. No caso do disjuntor de 20. E 25 amperes, 25 amperes. Você olhando aqui no gráfico, eu estou chegando em 10 segundos, ó. Porque é a linha aqui, ó. Cruzou aqui já, ó. Então, meu disjuntor de 20 vai desligar no menor tempo do que o seu disjuntor de 25. Porque o seu disjuntor de 25 ele vai desligar no maior tempo, que é de 20 a 30 segundos. Você vê a diferença aí, como é grande? O resultado, o disjuntor de 25 amperes aguenta mais tempo até pegar fogo. E vai pegar fogo, como pegou fogo aqui, ó. Aqui está a matemática, né? Como eu havia falado para vocês. Se eu levar I ao quadrado vezes o tempo, eu vou pegar seu disjuntor como exemplo. Se eu vou calcular seu disjuntor errado, como exemplo, usando a matemática. Se eu pegar 25 ao quadrado, né? Multiplicado por quantos segundos? Vou colocar 20 segundos. Vai dar 12. Isso aí é energia térmica. É energia térmica. Se eu dividir isso aí por 25 ao quadrado, eu vou obter o quê? O tempo. Se eu dividir isso aqui por 25 ao quadrado, eu vou obter o tempo que seu disjuntor vai disparar. 20 segundos. Tá aí a matemática mostrando. O erro que você comete, que você não estuda física, você não estuda matemática, você não estuda a lei do seno, você não estuda matemática e quer mexer com energia solar. Olha, outro erro aqui, ó.
Eu vou só passando, certo? Eu estou só apresentando os erros que vocês cometem. Olha aqui, ó. Ometo desligar disjuntor CA no horário errado. Omito. Quem te ensinou a desligar um sistema solar errado e perigoso? Quem te ensinou? Qual foi a universidade ou escola que ensinou você a desligar um sistema solar errado e perigoso, primeiro no circuito CA, depois no DC? Isso acontece porque ninguém estuda a lei do seno e a potência de desligamento. Você está confundindo potência de desligamento com arco elétrico. São coisas diferentes. Por que você desliga o CA com medo de arco elétrico, para depois desligar o DC? Porque os fatores são iguais, cara. Se você for na ordem, preste atenção. Eu já vi engenheiro desligando aí disjuntor CA na ordem. Depois ele desliga o DC. Olha a burrice que ele faz, cara. Os dois fatores são iguais. Fator 2.5 e fator 2.5. Qual é a diferença de desligar esses disjuntores aí? Quer dizer, você na ordem, você começa na ordem, que eu já vi no vídeo. Você desliga CA e depois você desliga DC. Os fatores são iguais. O inverso é o contrário. Se essa chave CA estiver ligada e você abrir o DC, o fator é 3 vezes a potência de desligamento. Mas isso acontece, ó, que você desliga primeiro o CA e depois o DC, acontece porque você nunca estudou fatores lei do seno 1 e 0,5, que você não pode desligar CA com seno 1 e 0,5. Você não pode desligar nem no CA e nem no DC. Com a lei do seno 1, 11 horas, e 0,5, 14 horas, você não pode desligar nenhuma dessas duas chaves. Nem isso você repara, cara. Você como engenheiro, nem isso você repara. Que aqui não me interessa estar falando de leigo. Leigo aqui não me interessa. Eu não faço nem questão de leigo assistir meus vídeos. Eu estou falando isso aqui diretamente para engenheiro. Olha, uma coisa errada que vocês fazem. 7 bilhões de analfabetos solares. Qual universidade ou escola ensinou você a desligar um sistema solar errado e perigoso? Primeiro o circuito CA, que eu apresentei, e depois o DC. Isso acontece porque ninguém estuda a lei do seno e a potência de desligamento. Ninguém sabe o que é a potência de desligamento. Disjuntor CA e disjuntor DC, tudo igual. Eles são iguais, porque os fatores é 2.5, 2.5. Potência de desligamento, fator 2.5 CA e DC, pessoal. Porque aqui tem um ângulo solar, 180 graus, marcando horas e potência aqui no vetor para cima. Potência de desligamento. Ninguém conhece, ninguém sabe o que é uma potência de desligamento. Se você desligar, uma potência de 9.8 kW às 14 horas, então o fator é 2.5. Então 9.8 multiplicado por 2.5. O seno de 30 graus é 0,5. Se você multiplicar 9.8, 2.5 por 0,5 é 12.25. Então não desligar. Por quê? Porque 12.25 é maior do que 9.8. Você só vai desligar entre as 16 e as 18 horas o sistema solar. Tanto CA como DC você só pode desligar entre 16 e 18 horas, que é às 17 horas. E o seno é 0,25. Porque se eu multiplicar essa potência no ângulo solar, 15 graus, seno 0,25, a potência vai cair. Porque 9.8 multiplicado pelo fator 2.5 multiplicado pelo seno 0,25, a potência vai cair, e muito. Então eu posso, daí ó, caiu, de 9 ela caiu para 6,125.
às 17 horas. Isso significa que às 17 horas eu posso desligar o sistema solar, tanto qualquer disjuntor, pode ser DC ou CA. Aí você escolhe o disjuntor CA. E eu posso aqui desligar tanto DC como CA. Porque a potência está menor do que 9,8. Mas isso vocês não aprenderam na universidade. Vocês não aprenderam na USP, Santa Catarina, São Paulo, Brasília. Faz os piores cursos de engenharia elétrica. Engenharia elétrica não serve para energia solar, já apresentei um vídeo. Eletrotécnica não serve para energia solar. Não serve. Certo? Aí tá os mitos. Tudo é mito, tudo é mito, tudo é mito. Mito, mito por cima de mito. Olha, disjuntor DC de 25, erro mortal. Você aplica um disjuntor de 25 e 17 amperes. Acabei de apresentar que é mito. Isso aí tudo é mito. Tudo é coisa errada. Mas, olha, o Sol obedece à matemática e não ao marketing. Vocês fazem curso hoje de energia solar, é o marketing. É só para vender. Não sabe nem dar suporte. E aí fica fechando um monte de empresas de energia solar fechando. Porque ele não estuda a lei da física. Aí fecha a empresa de energia solar. Só funciona 2 anos aí bate as portas. E só quer vender. Só conhece dinheiro. Mais nada. Só conhece dinheiro. Isso aqui eu apresentei na hora passada. 7 bilhões de pessoas estão errando CA e DC. Dispara o pico de potência. Eles não sabem o que é potência de desligamento. Eles não sabem. Faz universidade, não sabe o que é uma potência de desligamento. Eles não sabem o que é. É uma crítica construtiva. Aqui eu estou fazendo uma crítica construtiva para você aprender. A educação, ela tem que ter moral, tem que ter autoridade. Você tem que dizer para o aluno que ele está errado. Você nunca deve dizer para o aluno que ele está certo, sempre ele está errado. É para ele criar vergonha e procurar estudar, né, cara? Olha, isso aqui não deve mais acontecer no Brasil. Eles já estão dizendo aí que sobrecarga e excesso de energia solar gera apagão, que é uma grande mentira. Isso aqui é outra mentira, ó. Isso aqui é uma grande mentira, isso aqui, ó. Porque você não estuda, cara. Você não pode desligar aqui nem CA e nem DC. Você tem que obedecer à lei do seno, ó. Para poder desligar um sistema solar, você tem que obedecer à lei do seno e os fatores. Existem fatores. Você não estuda fatores. Você não sabe nem o que é fatores. No sistema solar existe dezenas de fatores. Dezenas de fatores. Você tem que estudar. Agora isso aqui, ó. Agora isso aqui é a maior confusão mundial. Não saber o que é um arco elétrico. Não saber o que é um arco elétrico. E as diferenças estão no tempo de disparo. Certo? No âmbito de sobrecarga, tanto CA como DC, eles são iguais. E no âmbito de curto-circuito, passagem por zero, múltipla, passagem por zero única, há diferenças. E essa diferença está relacionada com a raiz quadrada de 2. E há um aumento do tempo de disparo do disjuntor, que eu apresentei que há um aumento. Isso aqui é uma lição grandiosa para vocês, porque aqui está se referindo ao tempo. Vocês têm que estudar muito tempo, no sistema solar é tempo. Então, isso aqui é baseado em tempo. Hoje você tem que dimensionar um disjuntor pelo tempo. Um inversor pelo tempo. Uma bateria pelo tempo. Painéis solares pelo tempo. Tudo é baseado pelo tempo. Tudo é baseado pelo tempo. Você tem que ter cuidado muito com o tempo.
Mas você instala um disjuntor errado, com um tempo longo de disparo, o resultado, disjuntor de 25 aguenta mais tempo até pegar fogo. Olha o absurdo. Quer dizer, o mito, o disjuntor DC de 25 é mais seguro do que um disjuntor de 20. É isso que você diz, pois aguenta mais corrente. Então, a crença popular, o mito da crença popular do Brasil, um disjuntor de 25 é mais seguro que um disjuntor de 20, pois aguenta mais corrente. É isso que você diz, porque você não estuda. Parece lógico, mas é fisicamente o contrário do circuito 17 DC contínuo. O resultado do disjuntor de 25 aguenta mais tempo até pegar fogo. Eu tô fora disso, né? Olha aí, ó. Um monte de engenheiro. Um monte de engenheiro com diploma inútil no Brasil. Um monte. Um monte. Se não dá, né, pessoal? Olha, uma coisa que vocês têm que saber é... Você tem que ter conhecimento técnico a respeito daquilo que você está mexendo. E o que está lhe faltando é mentalizar. Quando se fala mentalizar, é usar matemática. Certo? Você tem que usar muita matemática para mexer com energia solar. Muita matemática. Então, pessoal, vocês estão no canal Luz Solar 120 graus elétricos. O cálculo da lei do seno solar é pura física. Instaladores que entendem ciências e matemática são raros. Esses olham para a lei do seno solar, não para o marketing. A diferença é brutal. Quem entende de ciência sabe que o Sol obedece à matemática. Não há promessas comerciais. Aprendeu? Então colabore com o canal Luz Solar 120 graus elétricos. Aí segue embaixo, Charpix, correio eletrônico, raimundoevangelista@gmail.com. Então muito obrigado. Até a próxima aula aí, pessoal. Se Deus quiser. Tá bom?